escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para fazer a nossa nova escola bíblica dominical, né? E para a gente dar início, eu queria estar orando. Senhor, quero te pedir que o Senhor hoje fique conosco, que o Senhor esteja no nosso louvor, Senhor, no nosso estudo, que o Senhor nos ajude a ter entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor esteja na casa de cada jovem que está hoje aqui assistindo, que o Senhor esteja os guardando, Senhor, ele e a casa dele, a família dele, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos cantar a música Reina em Mim. Boa noite, irmãos. Para os que não me conhecem, sou o Diácono André, professor da classe de jovens e de adultos na Igreja Presbiteriana de Três Riachos. E hoje nós estamos começando esse novo projeto, que é a Escola Bíblica Virtual, né, no sentido em que, passando por essa pandemia, nós não temos condições, né, de reunir normalmente na escola dominical, com as nossas classes. Então, agora já passando de 4 meses de interrupção da escola dominical, estamos começando esse projeto num sentido de retomar o estudo sistemático da Bíblia, que é o que nós normalmente fazemos na escola dominical. Nós vamos retomar, durante esse segundo semestre, a proposta é que nós estejamos estudando o livro de João, o Evangelho de João, e esses estudos serão divididos entre eu, o pastor Renato Gebler, que também é professor da classe de jovens e adultos,
e o diácono Leandro Rosa, que é o superintendente da escola dominical neste ano. Nós vamos dividir, revezar, né, para ministrar essas aulas durante esse segundo semestre. Uma característica da escola dominical, tradicionalmente, é a oportunidade das pessoas fazerem suas perguntas, fazerem seus comentários, o que neste movimento do virtual fica impossibilitado. Mas nós pensamos numa estratégia e queremos deixá-los bem à vontade mesmo para enviar as perguntas ou seus comentários para o nosso WhatsApp, seja do meu ou dos demais professores, ou, se você não souber o nosso número do WhatsApp, colocar aqui embaixo, na caixinha ali nos comentários do YouTube, nós vamos estar monitorando. E aí, tendo as perguntas, a gente reúne algumas, se prepara e grava um vídeo extra respondendo, comentando as perguntas que surgirem. Ok? Então fiquem bastante à vontade. A ideia é justamente promover essa participação da igreja e o retorno ao estudo sistemático mesmo da Bíblia. Por isso nós estudamos o livro de João nesse segundo semestre. Tá? Um outro pedido que nós gostaríamos de fazer é que cada pessoa nos ajudasse também com a divulgação desse projeto. Nós estamos postando as aulas no YouTube, no nosso canal, de maneira que fique acessível. Você pode acessar aí qualquer dia da semana, a qualquer momento. Toda a sequência vai estar postada ali. E vamos estar divulgando pelas redes sociais da igreja. Nosso Facebook, nosso Instagram e os grupos de WhatsApp. Você tem interesse em divulgar para sua família, para um membro de uma outra igreja, talvez, que não esteja tendo essa oportunidade da escola dominical, ou para algum amigo seu que não está na igreja por alguma razão, por favor, nos ajude divulgando, de maneira que esses estudos possam alcançar um grande número de pessoas. Vamos começar o estudo propriamente dito. Como eu disse, nós vamos estudar o Evangelho de João semanalmente. Serão estudos curtos, de aproximadamente 20 minutos a cada semana, a partir dos temas, dos capítulos, aqui, na medida em que nós formos avançando no livro. Mas hoje, esse primeiro estudo, eu gostaria de dar um panorama geral desse Evangelho. É um livro muito especial, um livro muito querido, o livro de João. Muitas pessoas o conhecem, muitas pessoas conheceram o Evangelho através desse livro de João. Provavelmente o versículo mais conhecido da Bíblia está em João 3,16, mas há muitos outros textos, muitas outras passagens muito conhecidas, mas é um livro com muita profundidade. João nos traz muita profundidade no conhecimento de Cristo e da sua missão aqui na Terra, então ele dá muito pano para manga para a gente poder conversar. Tá? Então, por isso, a gente escolheu o Evangelho de João. Nos traz muitos elementos e é um texto fácil, acessível, nós conseguimos compreendê-lo com alguma facilidade, mas precisamos entrar cada vez mais a fundo para entender tudo aquilo que Jesus nos traz nesse Evangelho. Tá? O estudo de hoje eu dividi em 4 questões principais, 4 perguntas, e vou repassando aqui. Tá? Primeira pergunta: quem é João? Quem é este João que escreveu o Evangelho e quando ele escreveu? Qual é o contexto? A segunda pergunta: qual é o objetivo de João em escrever este Evangelho especificamente? Por consequência, se ele tinha um determinado objetivo, esse Evangelho tem algumas características próprias, então vamos abordar essas características. E por último, eu vou deixar com vocês uma estrutura, um esboço do livro, que vai nos conduzir na compreensão dos demais estudos. Na medida que nós formos avançando na leitura, no estudo do livro, é importante ter um esboço na cabeça para a gente saber mais ou menos em que lugar a gente está, para entender onde esse trecho específico se encaixa no todo do livro. Tá? Isso é um fator bastante importante. Um evangelho, ou qualquer um dos livros da Bíblia, né, não é um apanhado de relatos pontuais. Nenhum livro da Bíblia é assim. Né? Mesmo um livro como Provérbios, que é uma reunião de pequenos provérbios, ele tem uma sequência, ele tem uma lógica interna. Ele não é só um apanhado de frases.
né? Nenhum livro da Bíblia é só um apanhado. Todos eles têm uma sequência lógica, têm um raciocínio por trás que tem a ver com o objetivo do livro. Então, quando nós vamos olhar para o livro de João, para o Evangelho de João, não dá simplesmente para a gente olhar para histórias particulares. Ah, hoje eu vou estudar só a história X. Ah, e essa história está isolada do restante. E ela tem toda uma lógica própria. Não, ela está inserida num contexto mais geral, que é o contexto que tem a ver com esse objetivo, que tem a ver com essa situação em que o evangelista escreveu, e a experiência que ele teve, né, com Jesus e com a sua obra, e por isso ele escreveu daquela maneira. E nós temos que lembrar também, é algo que nunca pode sair da nossa mente, que o Evangelho, assim como todos os livros, né, todos os trechos da Bíblia, foram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então, se eles foram inspirados pelo Espírito Santo, não é apenas um homem, nesse caso João, que escreve. João escreve, mas nesse caso específico, não é um livro como qualquer outro. Esse livro tem uma interferência, uma gerência de Deus sobre o que está escrito. Então, o objetivo, o formato do livro, as palavras que foram escolhidas, todas têm um porquê dentro da lógica que Deus coloca no livro todo, que é a Bíblia, que é o relato da sua obra. A Bíblia não é o relato sobre a vida de fulano ou ciclano, mas é um relato sobre a obra de Deus na Terra. Desde lá, daquele momento da criação, mas na verdade antes, porque nós temos indícios ali em vários trechos da Bíblia sobre o que acontece antes da criação e o que acontece durante todo o processo, o pecado e tudo que acontece na expectativa da vinda de Cristo. Quando nós chegamos nos Evangelhos, Jesus chega e inaugura um novo momento. E nós temos na Bíblia também falando sobre esse novo momento, que é o momento que nós vivemos. E também sobre a volta de Cristo e também o que vai acontecer depois da volta de Cristo. Então, é uma grande história desse processo que Deus conduz. Né? Por isso, a inspiração do Espírito Santo é a ação de Deus também nesse livro, para que nós possamos compreender a sua obra. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta, quem é João e quando escreveu? Então, uma coisa interessante que nós podemos perceber nas nossas Bíblias é que praticamente todas as Bíblias, o título do livro vai estar, como está aqui na minha Bíblia, o Evangelho segundo João, ou o Evangelho de São João. Né? Isso está no título, mas o título não fazia parte do livro. O título é de um editor, alguém que juntou os livros para publicação tal, e coloca títulos. Da mesma maneira que esses subtítulos que tem no início de uma passagem, de outra, isso não é do texto bíblico. No texto de João, não há nenhuma indicação de que João é o autor. Tá? Há indícios, mas não indicações específicas. Tá? Nós sabemos, com praticamente certeza, pelo testemunho de outras pessoas, já vou falar sobre isso, que o autor do Evangelho de João é aquele João apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que era pescador, que estava no barquinho lá da canção, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, no Mar da Galileia, é esse João. É o João que, pelos relatos que nós temos extra-bíblico, né? Mas pela tradição, por relatos muito fidedignos, muito confiáveis, foi o último apóstolo a falecer, a morrer, que ficou preso na ilha de Patmos, como está relatado lá em Apocalipse. É o autor da carta de Apocalipse e também é autor de 1º, 2º e 3º João, 3 cartas que estão ali no final do Novo Testamento. É o mesmo João. Tá? Ele era apóstolo de Jesus. Como é que a gente sabe isso? Tá? Existem alguns testemunhos de alguns pastores, de alguns líderes da igreja cristã muito antigos, muito próximos da época dos apóstolos. Tá? Nós estamos falando aí do século II, que são aqueles anos após o ano 100, 120, 130, tal, depois de Cristo. São relatos, então, muito antigos, que já têm mais de 1900 anos. Tá? São alguns pastores, por exemplo, Policarpo. Policarpo era discípulo de João. Tá? Ele conheceu o Evangelho através do ministério de João.
Tem um outro pastor também chamado Irineu, que é dessa época, que deixaram textos escritos, né, que a igreja sempre considerou muito confiáveis, desde lá desse período mais antigo, né, da igreja cristã. Eram pastores de igrejas naquela região, ao redor de Israel, né, no Império Romano, e que dão testemunho de que esse evangelho e as cartas e o Apocalipse foram escritos pelo João, discípulo de Jesus, apóstolo, né, que viveu com Jesus, que conviveu diretamente com Jesus. Então, nós temos esses relatos. No livro mesmo, nós não temos o nome de João citado em nenhum momento. Tá? O nome de João não aparece no Evangelho de João. E isso é interessante, porque aparece o nome dos outros apóstolos. E de outros apóstolos muito próximos, como Pedro, André, o próprio Tiago. Aparece também Filipe, Tomé, alguns nomes de outros apóstolos. Mas o nome de João não aparece, mesmo que haja indícios nos outros evangelhos de que João era um dos mais próximos de Jesus. Era um dos apóstolos que conviveu mais perto. E em 8 momentos, durante o evangelho, em 8 vezes, aparecem referências a um determinado discípulo, sem dizer o nome. E isso é bem interessante. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Hoje é uma passagem mais geral, mas vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 13, no versículo 23. Tá? Diz assim, isso já é quase no final da vida de Jesus, tá? Provavelmente no último dia da vida de Jesus, antes da prisão, ali naquele momento da ceia no cenáculo. E ali no versículo 23 diz assim, ora, ali estava, eles estão, né, depois da refeição, ali, no momento da refeição, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro o sinal dizendo-lhe, pergunta a Jesus a quem ele se refere e tal. Então, há uma conversa ali, Pedro pede para esse discípulo que está muito próximo de Jesus, pergunta alguma coisa para Jesus. Por que o autor do Evangelho diz o nome de Pedro, mas não diz o nome de quem é esse discípulo? Tá? Isso acontece outras 8 vezes no Evangelho, em situações muito interessantes. Em um determinado momento, há uma referência, né, àquele a quem ele amava, está aqui no versículo 23. Né? Um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Em outros momentos, há referências parecidas com essa, por ser ele muito próximo de Jesus. E ele não cita o nome. Isso pode ser um indício de que seja o próprio autor do Evangelho. Tá? E como isso acontece muitas vezes, e só acontece nesse Evangelho, é uma evidência interna de que o autor pode ser mesmo João. Tá? O próprio texto fala muito de amor, né, e da proximidade com Jesus e tal. Então, a gente pode sim considerar que é verdadeiro, que é uma certeza para nós, por causa desses testemunhos externos e dessas evidências internas ao livro, que o autor é mesmo João o apóstolo. Tá? Quando? É a outra pergunta. Quando foi escrito o Evangelho de João? Provavelmente foi o último evangelho a ser escrito, e talvez um dos últimos livros do Novo Testamento e da Bíblia a serem escritos, e a maior parte dos estudiosos considera que ele foi escrito perto do ano 90 depois de Cristo. Tá? Então João já é bem idoso nesse momento, e provavelmente ele é o único apóstolo vivo nesse momento. Tá? Pelas informações que nós temos, a maioria dos apóstolos morreu por volta dos anos 60, 65, 70. Então, é muito provável que João fosse o último apóstolo vivo. Tá? E uma coisa interessante é que nesse momento, se ele escreve mesmo mais perto do final do 1º século, nem Jerusalém existe mais da maneira como Jesus presenciou a cidade, conheceu a cidade enquanto estava na Terra. Jerusalém e especialmente o templo foram destruídos no ano 70, tá? Pelo Império Romano, como represália a uma revolta dos judeus contra o Império. Então, é muito interessante a gente ler no texto que o próprio João faz muitas referências ao templo, à própria cidade, às festas que aconteciam ali, sendo que provavelmente ele está escrevendo já com saudade da cidade, porque a cidade já não é mais dos judeus, está destruída, não é mais a cidade que ele conheceu na juventude. Tá?
Vamos para a próxima pergunta, que é qual o objetivo do Evangelho de João. E isso é muito interessante, porque poucos livros na Bíblia deixam tão explícito qual é o seu objetivo. Tá? Vamos passar umas páginas, vamos ao capítulo 20 de João, lá no finzinho. Lembrando que o Evangelho de João tem 21 capítulos. Nós estamos quase encerrando aqui no capítulo 20, lá no versículo 30 e 31. Esse trecho ocorre logo em seguida ao relato da ressurreição de Cristo e do aparecimento dele a Maria Madalena e aos discípulos, e aquele momento da incredulidade de Tomé. Tomé não acredita que Jesus ressuscitou, então Jesus aparece para ele, mostra os sinais nas suas mãos e Tomé acredita. Né? Claro, ali tendo concreta a presença de Jesus. Então João escreve o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo de João selecionar esses sinais e essas informações que ele coloca no Evangelho é para, muito simples, que nós creiamos, quem lê, creia, que Jesus Cristo é o Cristo. O Cristo é a mesma palavra em grego para o que é Messias em hebraico. Tá? É o enviado, o ungido. Na verdade, é aquele prometido do Antigo Testamento. João quer mostrar, através dos sinais e daquilo que ele está relatando, que Jesus é o Cristo. É quem o povo judeu estava esperando. É quem o mundo espera. É quem a natureza espera. É Deus encarnado para restaurar todas as coisas. Então, que Jesus é o Cristo e que Jesus é o Filho de Deus. E que, crendo nisso, nós, que estamos lendo, tenhamos vida em seu nome. Tenhamos o que a gente chama de vida eterna, ou vida em abundância, que é a vida em Cristo. Tá? Então, esse é o objetivo de João. Ele escolheu certas questões para relatar, certas histórias, certas palavras de Jesus, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ok? Sendo assim, vamos entrar nas características, tá, do livro. Uma característica muito importante dos evangelhos em geral. Tá? Eles não são biografias de Jesus. O que seriam biografias hoje, na nossa compreensão do século 20 e 21? Tá? Biografia é o relato detalhado da vida de alguém. Se você vai numa livraria e compra a biografia de uma pessoa famosa, de uma pessoa que você quer conhecer, vai vir lá onde ele nasceu, onde ele estudou, quem eram os pais dele, relatos da sua infância, adolescência, idade adulta, etc. Os evangelhos não fazem isso. Porque o objetivo dos evangelhos é outro. O objetivo dos evangelhos é similar ao de João, demonstrar que Jesus é o Messias, o Cristo, o Rei prometido, e por aí vai. Né? As características, os atributos de Jesus. Então, cada evangelista vai selecionar trechos daquilo que ele viu para comprovar isso que ele está querendo dizer. Então, nós não podemos esperar de João detalhes da vida de Jesus, por exemplo, em determinados aspectos, e até nós vamos perceber que ele é muito resumido em algumas questões. Ele não fala nada sobre o que aconteceu com Jesus antes do seu ministério começar. E mesmo no ministério, a maior parte do Evangelho fala da última semana. Não fala tanto dos 3 anos anteriores do ministério, mas fala daquela última semana. Nós temos 4 capítulos, praticamente, concentrados em uma noite. Tá? No que Jesus fala no cenáculo, ali no momento da ceia, tal, antes dele ser traído por Judas. Então, é um pouco descompensado, parece, né? Não fala nada sobre a infância e gasta 4 capítulos com uma noite. Sim, porque o objetivo não é ser uma biografia. Tá? Outra coisa muito interessante. Os ensinos de Jesus em João estão concentrados em discursos, grandes discursos. Tá? São 8 discursos no decorrer do livro. E normalmente esses discursos estão envolvidos em debates. Tem um momento lá que ele conversa com Nicodemos, tem um momento que ele fala com a mulher samaritana, tem um momento que ele discute com os judeus em Jerusalém, e por aí vai. São grandes discursos. É diferente dos outros evangelhos, ou até de outros livros da Bíblia, em que o ensino é 2, 3 frases no meio de uma grande história. Né?
Ou, por exemplo, os outros evangelhos que relatam as parábolas de Jesus. Não é o caso de João. João concentra em grandes discursos. Ele relata o que Jesus disse. Tá? Durante muitos trechos, por exemplo, esse que eu citei do capítulo 13 ao 17, que são as falas de Jesus no último dia. Tá? Isso é muito interessante. Uma terceira característica que é muito importante é que o foco está na encarnação de Deus. Ou seja, Deus veio à Terra para um determinado fim. Tá? Então, a encarnação é importante. Como que João demonstra isso? Eu vou dar um exemplo, mas que é um exemplo que perpassa todo o livro, e nós vamos ver isso nos outros domingos. Ele usa fortemente a expressão eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Vários trechos em que acontece isso. Tá? Um exemplo específico está ali no capítulo 8. Vamos voltar no capítulo 8, a gente mostra esse exemplo ali. É uma situação muito interessante no versículo 12. Jesus diz assim, ó. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus. Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. E começa um discurso, uma discussão ali, relata a resposta de Jesus para essas questões dos fariseus. Os fariseus estão dizendo que Jesus dá testemunho de si mesmo. Ele diz que ele é tais coisas. Então quem é ele para dizer isso? Outras pessoas é que deveriam dizer, né? Pois é. Aí vamos olhar lá no versículo 58, desse mesmo capítulo, lá no finzinho. Quando está bem no fim da discussão, e na verdade isso encerra a discussão, respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o quê? Só eu sou. Então, olha o que os fariseus fizeram. Pegaram em pedras para atirarem nele, para matarem. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que essa reação dos fariseus? Porque quando diz eu sou, Jesus está usando a mesma expressão que nós vamos ver lá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 13. Êxodo 13, versículo 13. Opa! Não é o capítulo 13. Até quando a gente grava, a gente pode errar a referência, né? É Êxodo capítulo 3, versículo 13. Quando Moisés está lá pastoreando as ovelhas do seu sogro em Midian, no Monte Horebe, e Deus aparece na sarça ardente. Né? E olha o versículo 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O que acontece lá em João é que Jesus usou a expressão eu sou, e os fariseus entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. Tá? E isso acontece em vários momentos no Evangelho de João, e é isso mesmo. João está mostrando que Jesus é Deus, e que Jesus assumiu isso, e que é por isso que Jesus morreu. É por isso que os judeus mataram Jesus. Porque Jesus assumiu que era Deus. Tá? Isso para eles podia soar como uma blasfêmia, mas era a verdade. Jesus é Deus, encarnado para nos resgatar. E é isso que João quer nos mostrar sobre o ministério de Jesus. Todos os sinais, os milagres que estão relatados são referentes a essa situação, para provar que Jesus é Deus. Por último, para encerrar, o esboço que eu falei que eu ia deixar para vocês. Se vocês usam uma Bíblia de estudos como essa que eu uso, na abertura dos livros há pequenos esboços. Tá? Esse esboço que eu vou passar é da Bíblia de Genebra, mas é um esboço básico, mais para a gente ter uma noção de como o livro está estruturado. Tá? Então, o capítulo 1, nós vamos dar na semana que vem,
é o que a gente chama de prólogo, é uma introdução. Ele já diz ali do que ele vai falar durante o livro. Ele não é o relato de uma história exatamente, mas ele já está explicando do que ele vai falar, é uma introdução. Depois do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, ele está falando sobre o ministério público de Jesus. Então não fala nada sobre infância, juventude de Jesus, já fala sobre o ministério público de Jesus em Jerusalém, na Galiléia e tal, as viagens que ele faz. Depois do capítulo 13 até o capítulo 19, é aquela última semana. Na verdade, muito concentrado na última noite, né? Mas é aquela última semana da paixão, né? Com a ceia, a instituição da ceia, depois a prisão de Jesus, a traição, a prisão de Jesus e a morte, o julgamento e a morte de Jesus. O capítulo 20 fala da ressurreição e de Jesus provando que está vivo, né? Se mostrando a Maria Madalena, aos discípulos. E por último, o epílogo, que a gente chama, que é a conclusão. A conclusão é quando João relata a restauração de Pedro, porque Pedro traiu Jesus, então aquela situação do tu me amas, o Senhor sabe que eu te amo e tal, aquele último capítulo que a gente conhece, e também uma fala sobre o próprio João, que a gente vai ver ali. É a conclusão, é onde João coloca aquela comprovação de que Jesus sim é Deus, que Jesus volta para o céu, mas que há uma nova etapa da história ali, que é essa etapa em que nós vivemos, né? Em que nós aguardamos o retorno de Cristo. Então essa é a estrutura básica de João. É um livro com uma estrutura simples, com uma linguagem tranquila, mas que nós vamos poder nos aprofundar aí nos próximos domingos. Desejo que todos possam participar com a gente dessa caminhada, que Deus abençoe muito a gente nesse processo, que nós tenhamos compreensão, possamos conhecer mais a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, e que isso abençoe muito a nossa igreja. Amém?